tema do meu livro novo, Privatize Já. E eu vou tentar aqui rapidinho, em 12 minutos, explicar por que eu defendo a privatização e por que eu acho que isso é fundamental para colocar o Brasil numa trajetória de rumo de crescimento mais sustentável e prosperidade e renda para todos nós, né? A tese central, a premissa básica do meu livro, né, e da defesa da privatização é de que o mecanismo de incentivos presente na iniciativa privada, né, sob livre concorrência, é muito mais eficaz, muito mais eficiente do que o mecanismo de incentivos presente num Estado empresário, né, numa estatal. Isso independe, vale notar, da boa intenção das pessoas. Por isso a minha satisfação em poder estar debatendo ideias aqui de forma civilizada, porque eu parto da premissa e acredito que o meu oponente de ideias quer a mesma coisa que eu ou algo parecido. Ele quer o melhor para o Brasil, ele quer mais crescimento econômico, ele quer uma situação melhor social para a nação, só que a gente vai divergir nos meios. E minha premissa é de que mesmo se você colocar pessoas bem intencionadas, capazes, como eu acredito que seja o caso dele e de tantos outros, você não vai conseguir resultados muito favoráveis, muito satisfatórios com um mecanismo de Estado empresário. E por quê? Basicamente porque o ser humano é um sujeito mais voltado para seus próprios interesses. Nós, na hora de debatermos modelos econômicos, políticos, nós devemos levar em conta o ser humano como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse num certo construto abstrato, romântico, idealista, né? O ser humano não é um sujeito que acorda todo dia pensando em como fazer o bem para a humanidade, para essa coisa meio abstrata. Ele acorda pensando em como é que ele vai fazer as coisas ali no dia a dia dele para melhorar a situação de vida dele, para a filha dele, para os filhos dele, e por aí vai, que é um aumento de salário para ele. Então nós somos, em primeiro lugar, voltados para nossos próprios interesses. A provocação que eu faço no livro é quem é que cuida tão bem assim de um carro alugado, né? São poucas pessoas. Mas quando o carro é nosso, quando a casa é nossa, quando o filho é nosso, nós temos muito mais preocupação em estar cuidando daquilo. A segunda questão é que na iniciativa privada, quando você depende do lucro para sobreviver num ambiente de livre concorrência, você precisa atender de forma satisfatória a demanda. E isso gera uma pressão por busca por excelência constante. Isso faz com que você tenha que punir a incompetência na sua empresa e premiar a competência. Então você tem bonificações, aumento na hierarquia, salários maiores para aqueles que estão gerando mais valor para a sua empresa, enquanto que você vai ter que demitir, e infelizmente faz parte da vida, não podemos novamente cair num romantismo que ignora a realidade como ela é. Você vai ter que mandar embora pessoas que não estão agregando valor ou que estão prejudicando a sua própria sobrevivência da empresa, né? Porque para salvar certos empregos você pode estar condenando o emprego de todos, né, nesse mundo globalizado e concorrido, competitivo. Então você, no setor privado, consegue alinhar esses interesses de forma a estar sempre buscando melhor atendimento aos consumidores e melhor excelência na produção dos seus bens e serviços, inclusive beneficiando aqueles trabalhadores dispostos a correr atrás e com base na meritocracia, ou seja, naquilo que ele realmente gera e não com base em afinidades político-ideológicas, amigo do rei ou coisas do tipo. Que infelizmente nós vemos o tempo todo em estatais e não é coincidência, né? As estatais acabam se transformando em cabides de emprego, o sujeito que sobe na hierarquia muito mais às vezes por critérios políticos do que por meritocracia, e por aí vai. É a natureza da estatal, não é necessariamente culpa do sujeito A ou sujeito B, e nós não podemos cair na falácia de pensar que se ao menos eu fosse tocar a estatal, se ao menos uma pessoa honesta e decente fosse colocada na Petrobras. Eu acredito que a Graça Foster, por exemplo, é um desses casos, uma pessoa bem intencionada, com alguma capacidade técnica, mas ela não vai conseguir enfrentar os certos feudos que tem lá dentro e tanta resistência de sindicatos, de trabalhadores encostados até mesmo na estatal e que mamam nas tetas do governo, né? Isso é uma coisa que a gente mais vê. Por isso, escândalos infindáveis de corrupção envolvendo estatais e tudo mais. Com serviços péssimos, né? Nós que usamos correios, que usamos repartições públicas, sabemos como o atendimento muitas vezes é precário e nós somos tratados não como um cliente que tem a razão sempre,
como era quase sempre na iniciativa privada, principalmente quando tem mais concorrência, mas somos tratados com desleixo, com descaso, inclusive tendo que ler a lei lá que tem, que se você desacatar funcionário público, você vai preso, né? Você imagina um restaurante público, se existisse o setor estratégico, né, esses argumentos todos, eu no livro derrubo as falácias todas, são 7 falácias, e essa é uma delas, né? Mas imagina então se o setor estratégico, mais estratégico que alimenta, eu não conheço. Imagina se o governo fosse cuidar da cadeia de alimentação, como é que seria? Nós vimos isso. A China foi por esse caminho, a União Soviética foi por esse caminho, e milhões morreram de inanição. Faltava os alimentos mais básicos nas prateleiras. E o restaurante ainda ia colocar a plaquinha lá, né? Se você reclamar do bife mal passado, você vai preso. É assim que as estatais costumam tratar os seus clientes.